Expande Web, a sua agência de publicidade. Muito bem, está começando mais um programa Energia Positiva. E confira agora os destaques desta edição. No programa de hoje você vai conferir como foi o evento realizado pela Igreja Pentecostal da Bênção. Vai ver também imagens da comemoração do Dia das Crianças e do Professor, realizada por alunos da Escola Julieta. E ainda vai conferir uma entrevista com a psicóloga Juliana Barbosa com o tema Depressão. Tudo isso e muito mais agora no programa Energia Positiva, valorizando sempre a nossa cultura regional. Quase sem saber onde vai chegar, o que vai... Muito bem, e agora é hora do nosso quadro Momento de Reflexão com o pastor Ademir. Pastor, é com você. Que a paz do Senhor Deus reina agora na sua vida, na sua casa, na sua família. A palavra de Deus para a sua vida se encontra no Salmo 34, o versículo 4, que diz: Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amigo, você que me ouve neste momento, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Embora estamos vivendo dias em que não temos certeza de mais nada, as coisas vão de mal a pior. Infelizmente, as pessoas hoje buscam em profetas, em revelações, mas eu quero te convidar a ser prudente como o salmista Davi, sendo ele o maior rei de Israel, rodeado de tantos conselheiros, pessoas ali para dizer o que ele deveria fazer, mas ele, na sua palavra, ele disse: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Então é isso que Deus tem para você nesta manhã. Busque no Senhor, confia no Senhor, busque na sua santa palavra, e com certeza Deus, Ele te aliviará de todos os seus temores, porque Ele entrará na sua vida através do seu Santo Espírito, e você poderá sentir a presença de Deus, a voz de Deus falando com você, e aí você terá certeza de que existe um Deus, e que esse Deus te acolheu, que esse Deus te ama, e as suas mãos estão estendidas agora para você e para toda a sua família. E eu quero orar por você. Então confia no Senhor, busque no Senhor, e com certeza Ele te acolherá nesse dia. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Queremos te pedir, em favor destas pessoas que nos assistem, pessoas rodeadas de temores, de incerteza, estão inseguras, e tem buscado, às vezes, meu Deus, mas de forma diferente, não conforme a palavra nos ensina, neste momento se encontra frustrado. Então, Pai, eu oro por ela, eu peço a Tua bênção por ela agora, para que ela aprenda a confiar e ouvir apenas a voz do Senhor. Assim, meu Deus, eu oro e os abençoo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, e até a próxima semana. Obrigado, pastor, por mais essas palavras lindas, né? Palavras abençoadas aqui no nosso quadro Momento de Reflexão. Bom, pessoal, vamos agora para um rápido apoio cultural, e daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, nós voltaremos aí com muitas atrações no programa de hoje, tá bom? Não sai daí. De volta no programa Energia Positiva. A Igreja Pentecostal da Bênção realizou nesse último final de semana mais uma comemoração ao 18º aniversário do Círculo de Oração. O evento, que contou com a participação de pastores e membros da Igreja Evangélica, atraiu um grande número de fiéis que durante 3 dias louvaram e glorificaram a Deus. Acompanhe. Mas essa história que Jesus foi lá e tirou as chaves da mão do diabo não é bíblico, gente. O diabo nunca teve chave de nada.
A Igreja Batista Pentecostal da Bênção realizou neste último final de semana um evento com o tema Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Bom, a iniciativa foi com o objetivo de trazer uma renovação espiritual no meio do povo evangélico. Então, através da minha esposa, que é a presidente do Círculo de Oração, nós tivemos a ideia de fazer o trabalho para trazer a renovação, trazer renovo espiritual, que é o que a gente está precisando nesses dias. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Bom, a importância desse evento aqui na igreja, além de atrair pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus, mas vindo aqui Deus tem a solução, e as pessoas, muitos não conhecem o que é servir a Deus. E através desse evento a pessoa conhece muitas coisas, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Priscila Vital faz parte de um grupo de teatro da cidade de Belo Horizonte, que também participou do evento. Ela conversou com a nossa equipe e falou sobre a importância desses encontros. Nosso ministério ele foi criado para abençoar vidas e nós fomos convidados para vir neste aniversário, já é o 2º ano consecutivo e nós amamos fazer isso, né? Levar a palavra de Deus através do teatro e pessoas são resgatadas através deste ministério, né? Nós interpretamos e Jesus faz a obra no meio do povo. Elisângela Aparecida é líder do Círculo de Oração e destacou o trabalho do grupo na realização do evento. Nós jejuamos muito, sabe? Fizemos uma consagração, fizemos campanha no monte, fizemos vigília, sabe? Com as irmãs até 2h06 da manhã em oração, para que isso tudo acontecesse, né? Para que cada dia, né, fosse um milagre, Deus abençoasse. E creio que vai ser mais ainda. Durante 3 dias, os fiéis louvaram e adoraram a Deus. E um dos destaques do evento ficou mesmo por conta das pregações do pastor Fábio Henrique. Foi uma surpresa muito grande encontrar a igreja e as pessoas nesse clima de fé e de esperança, e só tenho a agradecer a Deus e ao pastor e à cidade que acolheu de uma forma tão carinhosa, tão prestativa. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter, meu coração. Muito bem, você acompanhou essa matéria que nós fizemos aí no 18º aniversário do Círculo de Oração aí da Igreja Batista Pentecostal da Bênção, né? Parabéns aí ao pastor Clério e muito obrigado aí pelo convite aí ao programa Energia Positiva. E parabéns também às mulheres, né, do Círculo de Oração. O mês de outubro comemorou-se o Dia das Crianças e também o Dia dos Professores, né? Pensando nisso, a Escola Municipal Julieta Ribeiro da Fonseca realizou uma apresentação artística que contou com a participação dos próprios alunos da escola. Vejam. Foi realizado na tarde da última quarta-feira, na Escola Municipal Julieta Ribeiro da Fonseca, o Momento Cívico. O evento faz parte do projeto que seleciona todo mês uma turma da escola para realizar apresentações artísticas, que contam com a participação dos próprios alunos. No mês de outubro, a turma do primeiro período da professora Érica Simões foi escolhida, e o tema proposto foi o Dia das Crianças e Dia do Professor. Esse evento acontece todo mês, são sorteados, né? Um sorteio, eu fui sorteada agora no mês de outubro para estar realizando o evento e a gente quis homenagear junto com as crianças. Aí eles brilharam aí no palco, graças a Deus deu tudo certinho, nós ensaiamos muito. E eu acho assim, né? A criança é muito inocente, é humilde, tudo que eles fazem não deixa de ser bonito, tudo é bonito para eles.
volta no programa Energia Positiva. A depressão é uma doença que tem afetado muitas pessoas no mundo todo, porém ela tem cura e pode ser tratada com eficiência. Nós conversamos com uma profissional formada em psicologia que falou sobre a doença e os tratamentos existentes para este mal. Acompanhe. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa a minha amiga Juliana Barbosa. Juliana, é um prazer receber você aqui no programa Energia Positiva. Prazer é meu. Olha, Ju, então recentemente nós realizamos aí algumas matérias com o tema artesanato. Na maioria delas, os nossos personagens são pessoas acima de 50 anos, geralmente vivem sozinhas e optaram pela prática dessa atividade. Quais são as vantagens para a saúde dessas pessoas quando elas realizam esses trabalhos? Na verdade, algumas pessoas com idade acima de 50 anos, elas já passaram por algumas experiências na vida. Então, as pessoas é comum elas lidarem com algumas circunstâncias, como a saída dos filhos de casa, perda de algum ente querido. E, na verdade, isso vai fazendo com que ela tenha alguns pensamentos que vão levar ela a estar se distanciando um pouco das atividades que vão estar fazendo com que ela se coloque numa posição ativa. E quando ela encontra atividades como o artesanato, isso vai devolver para ela, de alguma forma, o senso da responsabilidade, o senso do sentimento de estar sendo útil em algum momento. O resultado do trabalho dela poderá mostrar para ela que ela é ainda uma pessoa ativa, capaz, vai estar desenvolvendo a questão da coordenação motora. Além disso, ela pode perceber, através do trabalho dela, da produtividade dela, o resultado de algo que vai mostrar a capacidade dela em termos laborais. Agora, Ju, quais são os sintomas que podem indicar a depressão? Já que geralmente as pessoas, igual você falou, acima de 50 anos, os filhos já saíram de casa, começam a se sentir sozinhas, sem ter nada o que fazer, começam a ficar um pouco deprimidas. Como é que as pessoas podem ter certeza ou saber que elas já estão com um princípio de depressão? Alguns sintomas a serem observados podem ser mudanças bruscas no humor, a pessoa ela começa a ter oscilações no humor, a perda do interesse por algumas atividades que eram parte do cotidiano dela, distúrbios no sono, na alimentação. Isso tudo pode se configurar como sintomas depressivos. Agora, quais são os perigos que as pessoas podem apresentar com esses sintomas? Quando nós falamos de depressão, nós falamos de depressão grave, moderada e leve. Sim. É importante nós pararmos para pensar que a depressão, independente de ser grave, leve ou moderada, ela indica um sofrimento. E não tem medida para esse sofrimento. Quem sofre, sofre. Então, é preciso atentar para os sintomas da depressão e pensar que, quando ela não é tratada devidamente, a pessoa ela pode começar a perder o controle pelas atividades da sua própria vida, o senso de foco. Ela pode ter aí comprometimentos na vida dela, como, por exemplo, ela vai ter um isolamento social, distanciamento das pessoas, e em alguns casos mais graves, ela pode chegar, inclusive, ao suicídio. Então nós falamos sobre tratamento, como é que elas podem se tratar desse mal, assim ficou constatado realmente que elas têm esse problema? Num primeiro momento, a observação. Quando nós começamos a nos deparar com situações no cotidiano que começam a trazer algum tipo de incômodo, é a hora de procurar ajuda. Então, essa pessoa, nem sempre ela vai procurar ajuda sozinha. Algumas pessoas, quando estão com alguns sintomas depressivos, dependendo da situação, ela mesma procura ajuda, ela mesma procura um profissional, ela mesma procura atividades que vão auxiliar. Do caso contrário, as pessoas à volta da pessoa é que precisam estar observando e orientando essa pessoa para que busque ajuda de alguma forma. A ajuda ela pode vir através de um tratamento psicológico, em algum momento é importante nesse caso, conciliado às vezes com o tratamento psiquiátrico, onde pode haver aí a prescrição de medicamento ou não. Ela pode procurar, além disso, outras alternativas, como exercitar-se fisicamente, outras alternativas que vão trazer para ela possibilidades de ela estar se tornando uma pessoa mais ativa e lidando melhor com as suas situações do cotidiano. Ela pode se aproximar mais de grupos
familiares, né, grupos sociais, né, como vocês mesmos colocaram, grupos que vão estar trabalhando o artesanato, terapia ocupacional, tudo isso é muito importante, né? E além disso também grupos religiosos também é importante, onde a pessoa ela poderá também estar exercitando a sua espiritualidade, que com certeza vai contribuir para o processo de recuperação. Agora você tocou na questão falando sobre a família. Como é que a família pode ajudar nesses casos aí? A família, a gente pode partir de dois aspectos. Num primeiro momento, quando ainda não foi diagnosticado a ideia da depressão. Nesse momento, é importante a gente pensar que deve haver um respeito da família para com a pessoa que apresenta alguns sintomas. Porque normalmente o senso comum aponta que uma pessoa com sintomas depressivos, ela está com manha, ela está com falta de serviço, né? Então é preciso primeiramente respeitar esse momento, né? E orientar para que a pessoa ela possa buscar algum tipo de ajuda. E incentivar também a pessoa a sair desse posicionamento depressivo, né? Com o auxílio. Lembrando sempre que ela está num processo de sofrimento. Então é necessário respeitar. A partir do momento que a família ela já tem conhecimento desse estado depressivo, já foi diagnosticado, já foi, né, de alguma forma entendido esse processo, é necessário que a família, ela, além do respeito, que ela conheça sobre esse processo de adoecimento, né? É necessário que ela conheça sobre depressão, para que ela possa saber como lidar com esse familiar. Né? Não esperar que ele vá ter uma melhora de hoje para amanhã, que é todo um processo, né? Ter muita paciência, né? Deixar a pessoa sempre ativa, né? Normalmente a pessoa que ela está com esses sintomas de depressão, ela às vezes se torna desmotivada, desiludida com algumas questões, né? Então o familiar ele é muito importante quando ele é um ponto motivador para esse familiar, quando ele consegue de alguma forma fazer com que esse ente querido ele se posicione a querer melhorar. E às vezes a família ela pode atrapalhar quando ela não respeita esse sofrimento. Então no primeiro momento eu acho que respeito, observação e além de tudo conhecer sobre a doença, né? Alguns casos a própria família procura um processo terapêutico para que ela possa conhecer melhor e saber como lidar melhor com a questão do adoecimento. Sim, agora na questão de um tratamento já com um profissional, no seu caso, você é psicólogo e tal, como é que vocês podem ajudar no tratamento dessa doença? Sim, na verdade a psicologia, quando ela se depara com as questões, né, as questões do existir, então, o psicólogo ele pode se colocar como um ponto de escuta, né? Ele vai fazer uma escuta diferenciada e junto com o cliente ele vai esclarecer algumas questões que se configuram como pontos de dificuldade para essa pessoa. Então, nesse processo terapêutico, o paciente ele vai falar das suas experiências, das suas questões, das suas dificuldades e juntos ali eles vão esclarecer algumas coisas e delimitar alguns aspectos para que o paciente, no caso, ele possa visualizar outras possibilidades, para que ele possa olhar com outro ponto de vista toda a sua realidade e, quem sabe, de alguma forma, dar um outro significado para que ele possa se reestruturar, se organizar de uma forma melhor. Ju, quero agradecer a sua participação aqui no programa hoje, né? Desejar a vocês sucesso na sua carreira, parabéns pelo profissionalismo seu e deixar o microfone à sua disposição para você mandar um recado, finalizar, deixar um recado para as pessoas ou falar um pouquinho mais sobre essa doença. Na verdade, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que para mim é importante, né? Eu gosto de pessoas e gosto de lidar com pessoas e para mim é muito gratificante quando você consegue auxiliar alguém que está passando por esse processo. E a mensagem que eu gostaria de deixar era para que as pessoas possam realmente ter um cuidado maior um com o outro, no sentido da observação, no sentido do respeito aos sentimentos, né? Respeito aquilo que é importante para cada um, né? E saber observar. E dizer também que quando nós trabalhamos com todas essas questões, nós trabalhamos com a ideia de se tratar a nossa mente, né? E que a gente possa também pensar em tratar, né, as questões que são relacionadas a corpo, mente e espírito também, que é sempre importante a gente manter essas três coisas sempre em equilíbrio.
Agora, e os telespectadores do programa Energia Positiva querem fazer uma consulta, querem conhecer um pouquinho mais sobre a Juliana Barbosa. Como é que elas podem entrar em contato com você e com seu escritório lá? As pessoas podem fazer contato comigo, né, pelo telefone 37 3351 1409 ou pelo celular, que é o 37 9922 5597. Ok, Raione, é com você. Tá aí, muito bem. Obrigado, Juliana, pela participação e esclarecimentos aqui sobre esta doença, né? Lembrando que em momento algum o programa colocou em questão a saúde ou necessidade de ajuda médica de nossos amigos que trabalham com artesanato, mesmo porque as pessoas são, na verdade, grandes artistas aqui na nossa região, tá bom? Olha, a gente está chegando ao final de mais um programa Energia Positiva. Se você perdeu alguma de nossas matérias, poderá rever esses e outros programas pelo site www.programaenergiapositiva.com.br. E lembrando que nós temos parceiros novos aqui no programa Energia Positiva, que é a Mega Eletrônico Games e Acessórios, né? Então na Mega você vai encontrar tablets, câmeras digitais e também lançamentos aí em aparelhos eletrônicos. Você pode procurar lá que você vai encontrar sons, DVDs, tá? Tudo que você precisar aí. Falou que é eletrônico, é a Mega. Fica na rua Jarbas Ferreira Pires, número 244, no centro de Arcos. Telefone 3352-1361. Abraço aí pro Dedé e também pro meu amigo Luizão. Parabéns por esse novo empreendimento de vocês, tá bom? Gente, eu tô indo embora, mas a semana que vem prometo estar de volta aqui, se o nosso bom Deus permitir. Fiquem com ele, que eu também tô indo com ele. Até semana que vem. Tchau, tchau. Esta semana, no Josué Cine, você vai ver. Somebody's hooked. You're gonna need a new plane. Quase sem saber onde vai chegar.